Queridos amigos, queridas amigas, com a graça de Deus nos unimos para mais uma preleção evangélica com base na obra Caminho, Verdade e Vida, autoria do Espírito Emmanuel, por intermédio de Francisco Cândido Xavier. O tema de hoje é o de número 21. O título, Caminhos Retos, e a base evangélica é a seguinte: E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e a achareis. João, capítulo 21, versículo 6. E esta passagem, estampada na obra Caminho, Verdade e Vida, do Evangelho de João, retrata a terceira aparição de Jesus aos seus apóstolos. Aqueles que tiverem interesse, busquem no capítulo 15 de A Gênese Kardecista para entenderem melhor os processos de modificação molecular do perispírito e a possibilidade de condensação desse corpo etéreo até que seja possível impressionar os sentidos visuais. Mas a passagem nos relata que Simão Pedro, em determinada noite, convoca apóstolos e discípulos para uma pescaria. E todos saem para o mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Lançam a rede durante toda a noite, madrugada adentro. Mas a pesca é infrutífera. Então amanhece o dia e à praia encontra-se um indivíduo que dista mais ou menos 90 metros do barco onde se encontram os pescadores. E este homem se dirige a eles perguntando: acaso vocês têm o que comer? E diante da penúria na pescaria, a resposta naturalmente é negativa. Dizem eles: não temos. E então o homem da praia sugere: lancem a rede do lado direito do barco. E curiosamente os apóstolos acatam esta sugestão desse suposto desconhecido e lançam a rede. Então, praticamente ato contínuo, observam que a rede se fecha e dentro dela uma quantidade expressiva de peixes, 153, segundo o relato de João. Então os pescadores apressam-se a puxar a rede até a praia. E há uma menção muito clara de João neste ato, porque ele diz assim: e a rede não se rompeu. Ou seja, o peso de 153 peixes não foi capaz de romper a unidade da trama da rede. E eles puxam a rede, enquanto João se vira a Simão Pedro e diz: é Jesus. Reconhece Jesus. E todos então caminham para o encontro ou para o reencontro com o Mestre querido. Esta passagem é uma de tantas outras que revelam
um cotejo, uma comparação, um simbolismo entre o Evangelho de Jesus, as diretrizes de Jesus e a abundância. De modo que quem vive o Evangelho, quem observa as diretrizes de Jesus, tem abundância. Abundância espiritual, é bom que se ressalte. Meu reino não é deste mundo, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O império de Jesus, as diretrizes de Jesus, a sua fundamentação filosófica, doutrinária, busca a abundância espiritual. Então nós observamos essa abundância em algumas passagens. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, daquela passagem contida no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos 1 a 10. A narrativa é mais ou menos parecida com essa que acabamos de mencionar. Jesus encarnado, observem, a diferença é essa. Jesus, ainda encarnado em meio aos encarnados, está também no mesmo mar da Galileia, no mesmo mar de Tiberíades, e após uma pregação, após a evangelização, ele determina aos pescadores que entrem no mar para realizarem a pesca. Mas João objeta. João diz assim: mas mestre, nós acabamos de pescar, nós pescamos a noite toda, estamos cansados. E essa objeção de João, notem bem a pedagogia da lição desta pesca miraculosa com esse texto que acabamos de enfocar, de ler. Nessa passagem de Lucas, João objeta, João contrapõe, João resiste à diretriz de Jesus. Outros, porém, não. Outros seguem a determinação do Mestre e se lançam ao mar. Jogam as suas redes e a pesca igualmente é abundante. Enchem os barcos de peixes. João também segue, apesar de ter contraposto, apesar de ter resistido inicialmente à diretriz de João, ele também segue, mas aí há uma diferença. A rede de João se rompe. A rede de João não resiste ao peso dos peixes. E isto quer significar, isso nos traz a mensagem da unidade, da comunhão no Evangelho do Cristo, de como é preciso que nós mantenhamos a unidade e a comunhão nessas diretrizes traçadas por Jesus para nós. O fato da rede de João se romper é um símbolo da resistência, da negação, mesmo que provisória, mas da negação da diretriz de Jesus. E então a rede rompida não tem o condão, não tem a possibilidade de trazer a abundância. Ela não é capaz de reter a abundância, porque houve de início uma contestação, porque houve uma insurgência. Como mais ou menos acontece em nossas vidas, quando nós, no dia do Evangelho, na hora do Evangelho, quando Jesus nos convida à prática, nós dizemos: mas hoje não vou fazer porque estou cansado, trabalhei bastante, então hoje eu vou pular o Evangelho. Ou quando nós deixamos de fazer o Evangelho porque fulano, beltrano ou cicrana que fazem conosco não estão dispostos ou não estão presentes ao ato, e nós adiamos. Ou seja, nós quebramos a unidade da rede. Quando Jesus nos convoca à prece matutina, à prece de agradecimento noturno, à meditação que nos
coloca em contato com o alto e nós regateamos com isso e nós deixamos de lado esta prática, nós estamos rompendo a rede, nós estamos não permitindo a abundância. Em cada ato que nós somos convidados à caridade, à prestação de serviço genuíno ao próximo, e nós não realizamos, nós estamos fazendo como João, em Lucas 5, 1 a 10. Nós estamos negando a diretriz, e à medida que nós negamos a diretriz, ato contínuo, porque não é uma penalidade, é uma consequência, é lei de causa e efeito. Quando eu nego a diretriz, eu perco a unidade, eu rompo com as fibras que mantêm a abundância, então eu perco a pescaria. Então, além dessa passagem de Lucas, nós também temos as bodas de Caná, que Jesus transforma simbolicamente, é bom que se diga, a água em vinho, e o vinho é abundante. E os comensais, os convivas, os convidados, o dono da festa, se surpreendem, não só com a qualidade, ou melhor, com a quantidade, mas com a qualidade. Numa acepção de que Jesus não é só abundância, Jesus também é profundidade, Jesus é qualidade. Temos ainda mais um exemplo simbólico, a multiplicação de pães e peixes. Quer dizer, Jesus é abundância. Estar com Jesus é não passar a fome espiritual. Cumprir os seus desígnios é não ter fome. E isto é muito curioso, porque nos embute mentalmente, em nível consciencial, essa ideia: cumprir Jesus e ter abundância espiritual. O que nós temos um tanto diferente nessa passagem de João é o fato de que Jesus, na praia, determina que eles lancem a rede do lado direito do barco. E a questão é: por quê? Por que lançar-se a rede do lado direito e não na popa, na proa ou à esquerda? Consultando Mateus, capítulo 25, versículo 34 e seguintes, nós vamos nos lembrar de uma alegoria contada por Jesus, em que um determinado rei chama os justos do seu reino, aqueles indivíduos que cumprem com os desígnios e as determinações do reino, aqueles indivíduos que são corretos, que são protos. Então ele os chama e diz assim a eles, Mateus 25, 34: vocês se sentarão do meu lado direito, estarão ao lado direito. Isto porque, quando eu tive fome, vocês me saciaram. Quando eu tive sede, vocês dessedentaram. Quando eu senti frio, vocês cobriram o meu corpo e me deram abrigo. E estes justos dizem ao rei: mas, Senhor, nós não fizemos isso. Nós não lhe demos comida, não lhe demos água, não lhe cobrimos o corpo e tampouco lhe demos abrigo. E o rei responde a eles: mas fizeram isso aos pequeninos, e o fazendo a eles, fizeram a mim. Observem então que esta parábola, que esta alegoria contada por Jesus, contempla o lado direito de
Deus, o lado direito da ordem universal, aqueles que buscam trilhar o caminho da razão, da verdade, da ética, aqueles que primam pela qualificação no seu comportamento, independentemente de serem ou não religiosos, porque há muitas criaturas que não são religiosas e vivem a ética, a moral, de uma forma tão perfeita e tão absoluta que dão inveja em nós outros que costumamos frequentar os templos de todas as naturezas. O lado direito, assim, é reservado a essas criaturas, e nós temos outros exemplos, como na crucificação de Jesus. Vocês têm Dimas, o dito ladrão bom, do lado direito de Jesus, enquanto Gestas, aquele revolucionário que contesta que é um verdadeiro zombeteiro, está do lado esquerdo. Nós temos o credo que fala em sentar ao lado direito de Deus Pai. Nós nos lembramos também de passagens no Deuteronômio, em Josué, que falam sobre o lado direito como o lado dos justos, o lado dos escolhidos, mas sem nenhuma menção política, é bom que se diga. Não temos aqui nenhuma referência política. Foi apenas um símbolo criado e se estabeleceu que o lado direito é o lado daquelas criaturas que buscam o cumprimento das diretrizes éticas, morais. Por isso, Jesus determina: lancem a rede do lado direito, busquem as diretrizes corretas, façam o trabalho o melhor possível, engajem-se com o alto e a pesca espiritual, a pesca dos valores de evolução, como diz o nosso Emmanuel nesse texto, a pesca dos valores evolucionais será abundante. Haverá progresso espiritual, haverá uma qualificação espiritual, porque nós estamos buscando as diretrizes corretas. Entretanto, e então temos que abordar o contraponto, o fato é que na trajetória das criaturas, na nossa trajetória, muitas vezes nós jogamos as redes na polpa, na proa ou do lado esquerdo. E assim procedendo, nós acabamos colhendo cascalho, pneus, botas, plástico, mas não peixes. Não há abundância. Porque o nosso procedimento, porque a nossa ética, porque os nossos elementos morais, em muitos casos, em muitas vezes, nesta e sobretudo nas encarnações anteriores, não se pautaram pelas diretrizes da abundância. Nós trocamos a abundância pelos prazeres efêmeros. Nós trocamos a abundância pelas sensações imediatas, atendendo ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, às nossas necessidades subalternas. E então, a pesca decorrente desta ação é frágil. Ela nos decepciona, ela nos frustra. E qual a nossa reação depois de uma pesca deste naipe? O que nós fazemos? Normalmente nós nos queixamos. Normalmente nós lamentamos. Normalmente nós entramos em contato com o alto para reclamar. Por que isso está acontecendo comigo? O tom não é reflexivo, o tom é desafiador. O tom busca nos colocar na posição
de deserdados, de esquecidos. E nós, espíritas, mais do que ninguém, temos noção exata dos ditames da lei de causa e efeito. Se eu não trabalho do lado da abundância, não é possível que eu queira uma pesca farta. E então, como diz Emmanuel neste texto, a nossa revolta pueril, quase irresponsável, em relação aos acontecimentos, ouvida, esquece que a responsabilidade pela pesca é nossa. Somos nós os pescadores dos valores evolucionais que nos respeitam. Deus nos concede o mar e Deus nos concede a oportunidade dos peixes. Mas para que logremos êxito, é preciso nos pautar como pescadores da abundância e não da escassez. Nós não podemos nos omitir, não podemos fugir das nossas responsabilidades. Nós somos responsáveis pela pesca miraculosa ou pela pesca escassa. E para concluirmos esta nossa preleção, eu quero ler um texto do nosso querido Emmanuel na obra Justiça Divina. E ele trata exatamente da omissão. A omissão que muitas vezes nós incorremos quando, ao invés de jogar as nossas redes do lado direito, o fazemos do lado esquerdo, na popa ou na proa. E o texto Omissão diz o seguinte: asseveras não ter praticado o mal, contudo, reflete no bem que deixaste à distância. Não permitas que a omissão se erija em teu caminho por chaga irremediável. Imagina-te à frente do amigo necessitado a quem podes favorecer. Não te detenhas a examinar processos de auxílio. É possível que amanhã não mais consigas vê-lo com os olhos da própria carne. Não demores o socorro preciso. É provável que o abraço de hoje seja o início de longo adeus. Abençoa de imediato os que te firam e ampara sem condições os que te comungam a experiência. Se teus pais, fatigados da luta, são agora problemas em teu caminho, apoia-os com mais ternura. Se teus filhos, intoxicados de ilusão, te impõem dores amargas, bendize-lhes a presença. Se o trabalho espera por tuas mãos, arranja tempo para fazê-lo. Se a concórdia te pede cooperação, não retardes o atendimento. Não percas a divina oportunidade de estender alegria. Faze em cada minuto o melhor que puderes. Seja qual for a dificuldade, não desertes do amor que todos devemos ter uns aos outros. E se recebes em troca pedra e ódio, vinagre e fel, sorri e auxilia sempre, porque é possível estejas ainda hoje na terra diante dos outros, ou os outros diante de ti, pela última vez. Esta mensagem é uma convocação.
para que não percamos tempo, para que lancemos as nossas redes do lado correto. Sobretudo nessas épocas de mundo regenerador. Então, atentos a todos esses fatos que bem conhecemos, façamos a nossa parte e nos aprimoremos cada vez mais na ação positiva e construtiva, para realizar em nós o império de Deus, através da pesca abundante, diária, que será não só para nós, mas para aqueles que convivem conosco, sinalização profunda de iluminação e de comprovação de que estamos a caminho. Agradeço a atenção, a paciência e peço a Jesus: continue a abençoar os nossos caminhos. Fiquem com Deus.